Programa Em Comunhão da nossa TV Aparecida, toda semana chegando até você, meu irmão, até você, minha irmã. Sejam bem-vindos a esse programa de reflexão, de aprofundamento da nossa fé. E nós estamos tratando da literatura paulina. Estamos nos debruçando sobre as bonitas cartas de São Paulo apóstolo, aquele apóstolo ardoroso, convertido, apaixonado por Jesus Cristo, né? E ele que não apenas levou a palavra de Deus a tantos lugares, a tantas comunidades, fundou as primeiras comunidades cristãs, mas ele fazia questão de acompanhar essas comunidades, de ajudá-las a crescer, a compreender a maravilha do mistério de Jesus. Aí então ele nos deixou essas maravilhosas cartas e nós estamos refletindo sobre cada uma dessas cartas. Se você se lembra, já no programa anterior nós começamos a refletir sobre a carta aos Efésios. E a gente sempre tem alguém para nos ajudar. Hoje eu tenho aqui, graças a Deus, mais uma vez, o professor Denis, que está sempre conosco. Seja bem-vindo, professor Denis. Obrigado mais uma vez, Padre Ulisses. É sempre bom estar aqui, né? A gente poder, entre amigos e com todo o povo de Deus aí na TV Aparecida, partilhar um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus. Exatamente. Professor Denis é especialista em Bíblia, gente, em ciência da religião, professor. Ele trabalha na Canção Nova, né, professor? As obras sociais. As obras sociais da Canção Nova. É alguém já dedicado a esta palavra de Deus, e não só dedicado, ele pratica. Ele me dizia que lá na garagem da sua casa, ele tem o seu grupo bíblico que reflete, pensa e reza, não é mesmo? Carinhosamente nós chamamos de Bíblia na Garagem. Bíblia na Garagem, olha só que sugestão boa para você. E hoje, minha gente, a gente tem uma novidade muito boa. Está conosco o padre Francisco Albertin Ferreira, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Goiás. Ele trabalha na cidade de Passos, Minas Gerais. Seja bem-vindo, padre Francisco. É uma alegria muito grande estar aqui no programa Em Comunhão, Padre Ulisses, um programa excelente, que leva a palavra de Deus, professor Denis Duarte. Olha que bonito que é a Bíblia em Garagem, vida, os grupos bíblicos, e uma alegria muito grande estar com todos aqueles e aquelas que nos acompanham pela TV Aparecida, esse programa de evangelização, e principalmente sobre São Paulo, os seus escritos que são maravilhosos. E já vou fazer a propaganda para o professor Padre Francisco. Olha aqui, Editora Santuário, gente. Ele tem aqui explicando as cartas de São Paulo. Exatamente o tema desse programa que estamos tendo, e vários outros livros também pela Editora Santuário, porque ele trabalha exatamente nessa pastoral bíblica na sua diocese, ali que ele, digamos assim, anima os grupos de reflexão bíblica. Então você pode até adquirir pela Editora Santuário esses livros sobre a Bíblia, livros pastorais do Padre Francisco, e vai nos ajudar também na conversa aqui entre nós, tá bom? Então não esqueça, são momentos muito importantes para nós. E nós tínhamos conversado sobre a carta aos Efésios. Então eu vou chamar agora o card para este programa, porque queremos continuar com a segunda parte da carta aos Efésios. Eu, que estou preso por causa do Senhor, exorto-vos a viver de maneira digna da vocação a qual fostes chamados, em toda humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros com amor, esforçando-vos para conservar a unidade do Espírito por meio da paz que vos une. Há um só corpo e um só Espírito, como também há uma só esperança, a qual fostes chamados, a de vossa vocação. Aí nós temos essa segunda parte da carta aos Efésios. Eu vou pedir para que tanto o Padre Francisco como o professor Denis possam comentar esse trecho desse quarto capítulo da carta aos Efésios. Mas antes eu mando um abraço muito grande para alguns devotos que estão participando conosco, que estão sempre, toda semana aqui no nosso programa Em Comunhão. Um abraço aí para o Faustino, Francisco Faustino, lá de Caicó, Rio Grande do Norte. Também para Dolores Branco, de Ribeirão Preto, em São Paulo. Para Vanilda Lima, Nova Londrina, Paraná. Para Judite Virgínia Muniz, de Arrozal, Rio de Janeiro. E para Claudete Tasquim, lá de Assis, na Itália.
Muito obrigado pela sua presença, pelo seu apoio e vamos juntos, abrindo a nossa Bíblia na Carta aos Efésios, aprofundar o conhecimento dessa literatura paulina tão importante, porque, minha gente, essa literatura paulina faz parte da revelação divina para todos os cristãos. Esse card que acabamos de ouvir, o que é que você comentaria, professor Denis? A preocupação e o cuidado de São Paulo com a unidade, né? A unidade da igreja, com a unidade entre os membros dessa igreja. Claro, nós estamos falando aqui de uma igreja no espaço físico, mas nós estamos falando da igreja universal, daquela cuja a cabeça é o próprio Cristo e nós somos os membros, né? Paulo já havia citado isso em outra carta e aqui ele pede essa comunhão dessa assembleia. Nós somos todos membros de um só corpo, cuja cabeça é Cristo, e a preocupação é em estarmos unidos. Unidos primeiro a Cristo e unidos também entre nós. Isso. Padre Francisco, eu gostaria que você recordasse um pouco aquilo que, nesses 3 primeiros capítulos da Carta aos Efésios, né? Eu acho que há pontos que são muito importantes, nós já conversamos no primeiro programa, mas vale a pena recordar, né? Essa insistência de Paulo constante, principalmente a esta comunidade de Efésios, alguns pontos que ele fez questão de sublinhar, de insistir com a comunidade. É muito importante nos primeiros capítulos dessa carta que vocês já fizeram, mas o hino cristológico que tem logo no início, né, da carta aos Efésios, que nós estamos lá no capítulo 1, ele é muito importante quando vai dizer que é o sangue de Jesus Cristo derramado numa cruz que realmente vai nos perdoar, nos reconciliar. Em Cristo nós temos todo louvor, toda honra, mas é em Cristo que o Evangelho nos é transmitido. E um outro destaque que eu diria, esse hino pode ser chamado assim de universal para toda a humanidade. E queria destacar também a nova humanidade que acontece a partir de Jesus Cristo. Essa nova humanidade, esse novo povo, o novo povo de Deus. São Paulo vai dizer que em Jesus Cristo, capítulo 2, versículo 13 e seguintes, aqueles que estavam longe foram trazidos pelo sangue de Jesus Cristo para constituir uma só paz. Ele fez, né, a partir de sua carne, ele derrubou o muro da separação, o ódio, aboliu a lei dos mandamentos e preceitos. Ele quis, a partir do judeu e do pagão, criar em si mesmo um homem novo, estabelecendo a paz. Então já não tem mais diferença entre judeu e grego, entre homem e mulher, entre escravo e livre, mas todos, um só em Jesus Cristo. Essa é a nova humanidade. O professor Denis destacava a unidade, a ação espírita no só batismo, muito bom também dessa carta. E eu destacaria então essa nova humanidade, que o sangue de Jesus Cristo derramado em uma cruz, que veio para nos salvar, para nos libertar. E que ele é a razão de ser, de existir, de tudo, da criação e também da salvação. Exatamente. É tão importante a gente olhar e ter essa visão de Paulo. Ele usa, acho, se não me engano, a palavra recapitular, né? Reunir, recolocar sob uma nova cabeça tudo que existe no céu, tudo que existe na terra, né? Jesus Cristo, né? Então Jesus Cristo veio para todos, não veio para esta religião, para aquela religião, entende? Ele veio para toda a humanidade, para tudo aquilo que é humano. No fundo ele veio nos humanizar, fazer que a gente evoluísse para se tornar humano. E esse sonho de Paulo é tão importante para nós que nós não podemos nunca restringir Jesus Cristo como se fosse uma devoção particular. É minha, não existe isso. Jesus é o Verbo eterno do Pai, nele tudo foi criado e tudo deve ser recapitulado, deve ser reunido, refeito em Jesus. Toda a humanidade de todas as gerações e não apenas algum grupinho. Eu acho que até o conceito de povo eleito deixa de ser tribalista, né? Exatamente. Torna-se universal, né? Sim. Recapitular é justamente isso, é escrever um novo capítulo. Não que o capítulo anterior não tenha sido importante. Sim. Toda a história, né, do povo de Deus até então, até Jesus Cristo. Mas quando São Marcos, primeira palavra que ele escreve no Evangelho é princípio. Princípio do Evangelho de Jesus, porque ele está retomando lá a primeira palavra que é do Gênesis, né? No princípio Deus fez o céu e a terra. E é isso que São Paulo explica tão bem nessa carta, quando ele diz que Jesus vem recapitular, escrever esse novo capítulo em que não há mais essas divisões,
em que não há mais essa separação, que todos nós, seja judeu, seja pagão, que era a principal divisão que havia até então, todos nós somos inseridos no povo de Deus a partir de Cristo Jesus. Exatamente. Eu acho que a gente tem que pensar, ter um pensamento maior sempre em nós, né? O sangue do Cristo, o sangue é o princípio da vida, né? É um sangue que veio de graça para todos nós. Não esqueça isso. Não se trata, nós merecemos, meu grupo merece, nós católicos merecemos a graça. É gratuidade, é um Deus que ama a humanidade e pela graça, pelo sangue do seu Filho, essa vida, Ele quer que todo mundo tenha vida e vida em plenitude para valer. Essa visão maior, gente, esse Cristo que eu chamo assim cósmico, universal, é importante estar presente em nós porque nós somos mesquinhos. Nós gostamos de disputar, nós gostamos de competir, né? Até os apóstolos ficavam competindo quem ia ficar à direita e à esquerda de Jesus, porque sempre pensando nessa maldita ambição humana de querer prevalecer sobre o outro. Não é por aí a fé cristã. Eu creio que essa introdução ela é muito importante, né? E eu acho também, não é, Padre Francisco, que esse lado, a gratuidade da salvação, né? Salvação não se compra, salvação não se merece, há uma gratuidade da parte de Deus quanto à nossa salvação, a salvação de qualquer ser humano. Paulo fala isso na carta aos Romanos, exatamente quando ele vai falar que nós somos justificados exatamente pelo sangue de Jesus derramado em uma cruz. Todos pecaram e todos estão privados da graça de Deus e da glória. Todos pecaram, ponto, todos. E vai dizer que a salvação acontece gratuitamente a partir do sangue de Jesus derramado em uma cruz. E é exatamente esse o hino do primeiro capítulo de Carta aos Efésios, que vai falar exatamente isso, essa reconciliação universal. Deus veio para todos e essa unidade, ela se faz na diversidade, na pluralidade, exatamente isso. Tudo que tem, tudo que move, tudo que existe, o ser humano, a fé, a vida, tudo deve voltar para Jesus. E a salvação é isso mesmo. Você falou muito bem, Padre Ulisses. Não é méritos, não é as nossas boas obras. Claro que Deus quer contar com as nossas obras. Precisamos trabalhar para realmente fazer essa graça dar frutos, frutificar. Essa graça nós recebemos no dia do nosso batismo. Então nós somos salvos gratuitamente pelo sangue de Jesus em uma cruz que nos reconciliou e nos dá a vida eterna. Isso, e São Paulo nos deixa muito claro também o que impede, então, essa gratuidade de chegar a nós, né? É o que Jesus veio derrubar, a maldita barreira do ódio, da competição, da dominação, da injustiça, da violência, isso tudo que barra a ação de Deus gratuita sobre nós. É como se nós não quiséssemos recebê-la, nós a rejeitássemos, assim como o próprio Jesus foi rejeitado. Mas é principalmente o ódio, a mentira, são esses grandes inimigos, mais do que aquelas diversidade que nós temos aqui na Terra, são essas coisas que brotam lá do interior do ser humano, às vezes brotam do interior da cultura humana. Parece que penetra esse mistério desse pecado de ódio, de rivalidade, de competição, de injustiça, de violência, lá no DNA da gente. E é o sangue de Jesus que penetra isso e fala, não, vamos mudar essa identidade negativa do ser humano, vamos passar a ser todos gente, humanos, segundo a humanidade do próprio Jesus. E aí então, Denis, a gente entra no capítulo 4 em diante, que vai falar da nossa conduta, né? Exato. O que você comentaria a partir desse capítulo 4 da Carta aos Efésios? Para Paulo é muito importante o exercício, a prática da fé. Quando eu digo isso, eu estou falando o quê? Se primeiro ele diz que, olha, em Jesus Cristo todos nós somos salvos. Então nós vivemos, nós cremos nisso e vivemos nessa fé. Mas de nada adianta se eu não estender isso para a minha vida prática, para a minha vida cotidiana, né? É Paulo nos explicando o seguinte, quando ele fala de ética, e é um tema importantíssimo nessa carta, a ponto dele fazer uma comparação da nossa relação com Cristo, com a mesma relação entre homem e mulher dentro do matrimônio, ele está dizendo o seguinte, olha, não há como desvincular, não há como separar a minha vida de fé da minha vida cotidiana, ou se quiser chamar, da minha vida material. Sim. Né? Não há como desvincular. Ambos têm que estar juntos, ou seja, uma tem que ser extensão da outra. Na minha vida de fé,
eu preciso ali expressar minha vida familiar, minha vida cotidiana de trabalho. E no trabalho, na vida familiar, eu preciso também expressar minha vida de fé. Ambos são uma coisa, né? Essa também é um dos princípios de unidade. Assim como nós falamos da unidade na igreja, na unidade com Cristo entre os irmãos, é esta unidade pessoal, interior que eu preciso ter. Não separar. Eu não posso ser uma pessoa na igreja e outra pessoa no trabalho, vamos dizer assim, né? É esta unidade que também Paulo ensina a partir desses princípios éticos da carta a Efésios. E aquele hino que começa a carta aos Efésios traz para nós certamente, entende? Esse compromisso de construir unidade, custe o que custar, né? E esse construir unidade, custe o que custar, que faz com que eu rejeite o ódio, a inimizade, a mentira, as divisões todas, né? Então, eu acho que entra muito forte essa proposta de unidade. Aí, Padre Francisco, a proposta de unidade de Paulo, no que ele baseia quando ele olha aquilo que havia, povos diferentes, judeus, romanos, né? E, de repente, ele faz uma proposta de unidade em quem e por quê? Aí, Padre Ulisses, nós teríamos que voltar lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, onde ele vai mostrar pela primeira vez, e muito bem mostrado, a questão que nós temos na igreja uma unidade na diversidade. E como que ele faz essa comparação? Falando do corpo da igreja. Jesus é a cabeça, nós somos os membros. Embora tenha vários membros diferentes, embora tenha vários carismas, vários dons, aí entra a diversidade, o corpo é um só, a cabeça é uma só, aquela que realmente nos inspira, nos ilumina e nos leva a viver o que Jesus nos ensinou. E de uma certa forma é isso mesmo, a vivência cristã, ou a ética, conforme disse o professor Denis, ela tem que fazer parte da minha vida, ela tem que fazer parte, não adianta só falar, porque a fé sem obras, ela é uma fé morta, ela tem que ter as obras para ser uma fé viva. São Paulo vai dizer, né, no capítulo 4 aí, aos Efésios, há um só corpo e um só espírito, assim como a vocação de vocês os chamou a uma esperança, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, que age por meio de todos, está presente em todos, embora exista profetas, evangelistas, mestres, doutores, mas todos nós, em Jesus Cristo, formamos esse novo povo de Deus. E conforme você mesmo diz, né, Padre Ulisses, foi muito bonito, acabar com o ódio, quebrar a barreira do ódio, colocar o amor, o perdão e essa vida nova em Jesus. Exatamente. Então, esse sonho de São Paulo, ele é tão atual para nós, não acho? Que ainda vivemos as nossas pequeninas divisões, movimentos, grupinhos, e às vezes um achando-se superior ao outro. Isso não existe. Ou somos obra da misericórdia de Deus, ou não somos cristãos, pura e simplesmente, né? Isso é importante para nós, ser cristão. E aqui entra, Denis, eu acho uma coisa muito importante, essa vida nova em Cristo. Paulo acho que coloca com bastante clareza para a comunidade cristã. Vocês vão ter que viver um estilo de vida contracorrente àquilo que a sociedade normalmente tem como critérios de convivência, disputa, competição. Essa vida nova, essa contracorrente que depois atinge até a sua vida de esposo, de esposa, né? Ele descreve aqui na carta aos Efésios. Como é que você comenta isso aí, Denis? Isso, a começar por essa circunstância que Paulo apresenta, como a gente disse lá no início da carta, né? Não há mais pagãos e judeus, não há mais romanos e gregos. Quando ele já diz isso, já mostra que havia ali uma cultura dessa divisão. Por exemplo, entre judeus e pagãos. Era algo já estabelecido e enculturado. Mas ele diz, a partir de Cristo, a partir dessa nova vida em Cristo, isso já não existe mais. Então você tem que mudar a sua mentalidade, você tem que mudar a sua atitude. Para eles já devia ser muito difícil, né, Padre? E isso para nós também. Porque nós também enfrentamos situações no dia a dia em que também nós precisamos mudar nossa mentalidade se nós, de fato, assumimos a vida nova em Cristo Jesus. Justamente essas situações que nos dividem, que nos colocam contra o outro, que não nos permite entender que, como disse muito bem o Padre Francisco, nós somos diferentes. O Senhor me ensinou muito bem. Nós precisamos viver na unidade, mas isso não quer dizer uniformidade.
Nós podemos discordar. O senhor pode gostar de macarrão, eu posso gostar de pizza, sem problema nenhum. Mas nós precisamos ter a referência. E a nossa referência ela é muito clara, a cabeça, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o desafio, né? Saber conseguir vencer aquilo que talvez já esteja enculturado em nós, como estava enculturado nessas pessoas, por exemplo, a divisão entre pagãos e judeus, que vem desde lá do Antigo Testamento. Então, agora, nós precisamos, frente a esse desafio, entendemos a nossa referência e entendemos o que essa vida nova significa no dia a dia, o que a gente precisa vencer e ir contra a corrente muitas vezes. Exatamente. A gente não pode esquecer que o próprio Paulo enfrentou, dentro da comunidade cristã, as dificuldades de esse desafio da unidade, porque havia cristãos que vinham do judaísmo, né? E eles achavam, nós somos privilegiados, né? Nós somos os preferidos de Cristo, nós somos circuncidados, nós fazemos isso, rezamos os salmos. E São Paulo fala, por favor, nós somos todos mergulhados num só batismo em Jesus Cristo, somos um só povo de Deus, larga a mão disso, deixa essas tradições de lado, né? Eu acho que Paulo enfrentou com muita força essa situação assim. E para você, Padre Francisco, esta vida nova em Cristo, né? Essa proposta que Paulo faz exatamente a partir desse hino cristológico maravilhoso do início da carta, né? Como que isso se traduz, como Paulo propõe que se traduza na vida da sociedade dessas primeiras comunidades cristãs, como era a comunidade dos Efésios. Padre Ulisses e professor Denis e todos aqueles que nos acompanham pela TV Aparecida. Na carta aos Filipenses, ele vai mostrar exatamente isso, a gente despojar-se do homem velho para revestir-se do homem novo, da mulher nova. E ele vai colocar, o professor Denis já deu algum toque aí, a questão da vida familiar. Então agora a nova humanidade, que começou lá no hino cristológico do capítulo 1 de Efésios, onde Jesus Cristo quer reconciliar todos consigo, ele vai fazer uma comparação, uma analogia. Eu diria que é o texto mais polêmico, o texto mais difícil e o texto mais complicado de Paulo. Mas, na verdade, se entender a profundidade desse texto, vai ver exatamente o contrário que alguns afirmam. Quando Paulo utiliza a expressão, Efésios capítulo 5, versículo 21, sejam submissos uns aos outros no temor a Cristo. Mulheres, sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. A palavra submissão, a gente tem que tomar cuidado, ela vem do grego, né? É uma palavra chamada hipotasso. É no sentido de uma atitude voluntária de ceder, de assumir a responsabilidade para que outras pessoas possam beneficiar e ter uma vida nova. E quando São Paulo coloca isso, não é, atenção todos, com todas as letras, em hipótese alguma, é no sentido de submissão, de humilhação, de escravidão, nunca. O que Paulo coloca? Cristo, ele entregou a sua vida para a igreja tem que se submissa a Cristo, tem que ter temor a Cristo, respeito, respeito e autoridade, aí sim, mas respeito, mas Cristo entregou a sua vida para a igreja, ele morreu numa cruz. E Paulo vai dizer, marido, olha só, versículo 25, 5:25, maridos, ame suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Assim ele a purificou com o banho da água e a santificou pela palavra. Aqui é a questão do batismo e a questão da palavra de Deus. Portanto, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher está amando a si mesmo. E vai dizer, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E Deus criou tanto o homem quanto a mulher à sua imagem e semelhança. Aqui é no sentido de obediência e de respeito e de temor. Libertar realmente a comunidade cristã. Esqueçam a escravidão, mas no Império Romano tinha lá o paterfamilias, né, que era o patriarcalismo. Não o machismo, é o patriarcalismo. E vai dizer assim, esqueçam isso, essa cabeça que quer dominar. Vamos estar juntos. E essa submissão é da mulher para com o marido, do marido para com a mulher, da igreja para com Cristo. É o geral, é para todos. Mas é no sentido de obediência e de respeito. E de vida nova. Isso é importante, né? Mais ainda imaginando que muitas vezes na mentalidade antiga, né, a mulher era simplesmente comprada e era usada pelo seu marido. Não se falava aquilo maravilhoso que Paulo fala aqui, amor. É o amor
eu me submeto por amor, eu mando por amor, né? Essa palavra amor, Paulo colocou porque toda a experiência de Cristo é uma experiência de amor. Então ele quer que marido e mulher vivam no amor, né? E na hora que eu estou obedecendo a você, eu estou fazendo porque eu amo você e não porque eu sou seu escravo e você é meu patrão, né? Eu acho que isso é muito importante, não, Denis? Você que tem uma mulher que manda em você todos os dias e você obedece com tanto amor. Isso, exatamente. Não, temos que ter esse entendimento, né? A Sagrada Escritura, sim, a gente tem que saber ler a Sagrada Escritura. Que bom que temos bons mestres, como o Padre Francisco, que nos ajuda a entender o verdadeiro significado dos termos, como é, por exemplo, o significado desse termo submissão, que o Padre também nos explica. E eu vou tentar ir além um pouquinho mais. Sim. Porque quando Paulo compara a vida íntima de um casal, porque ele falou, sereis uma só carne. Né? A nossa relação com o próprio Cristo, isso é muito bonito para mim que sou leigo, que sou casado, que tenho filhos. Isso só mostra para mim que sou leigo que, de fato, as coisas têm que estar entrelaçadas. A minha vida de fé com a minha vida conjugal, com a minha vida familiar, com a minha vida profissional. Lá em casa esses dias, padre, já que eu estou falando da minha família, eu vou dar um exemplo claro. Meu filho mais velho tem 6 anos, o Tiago. Geralmente, o que eu faço de Sagrada Escritura com ele é à noite, antes de dormir, conta uma historinha bíblica, a gente conversa ali, faz a oração da noite e vai dormir. Esses dias ele chegou para mim, depois do jantar, com a Bíblia infantil embaixo do braço, já está aprendendo a ler, e com um livrinho de fazer estudo bíblico para criança. Pai, quero fazer estudo bíblico, quero que o senhor faça comigo. Eu falei, vamos lá. Não posso ser casa de ferreiro, espeto de pau. E ele começou do Gênesis, que ele é sistemático. Gênesis, e aí o livrinho dizia, o que é mais importante aqui para você, que você mais gostou que você leu? E ele marcou lá, que Deus disse. E aí pergunta, por quê? Ele falou, porque Deus dizer alguma coisa, falar alguma coisa para mim é muito importante, pai, porque é Deus que está falando. E aí outra pergunta, mas como é que, onde Deus mais fala para você? Quando Deus mais fala para você? E ele disse, quando eu vou à missa aos domingos, junto com o senhor, com a mamãe e com a minha irmã. Olha. E o desenho, para sintetizar tudo, era o desenho da paróquia. Da igreja onde a gente vai à missa. Sei. Isso me deu essa felicidade no sentido de que, graças a Deus, eu estou tentando lá em casa, a gente está conseguindo talvez viver essa dinâmica, né? Da intimidade da vida familiar com a intimidade da vida de Cristo. E isso tem sido passado de modo muito natural para os nossos filhos, a exemplo desse estudo bíblico que ele fez lá. Isso é importante, né? Eu acho bonito São Paulo, no fundo, fundou em muitas comunidades, mas ele tem essa consciência, a primeira comunidade é a família. Essa é a primeira comunidade que existe, né? E aí ele fala, os pais não fiquem irritando seus filhos demais, enchendo a paciência deles, entende? Tenham paciência, saibam lidar um com o outro. É a primeira comunidade, é o primeiro grande desafio e que a gente percebe que também hoje, mais do que nunca, é preciso refazer a família como uma comunidade de amor, né? De encontro, de diálogo, porque tem faltado isso, né? Há muita comunidade com o celular e pouca comunidade com o próximo, muitas vezes, da vida da pessoa. O que mais que nós encontramos, então, nessa segunda parte, Padre Francisco? Já estamos no finalzinho do programa, que você gostaria de acentuar? Então, a carta aos Efésios é o mês bíblico, né, evidentemente, desse ano da CNBB. Ela está em vista a questão do sínodo, né, que o Papa convocou a todos nós, que fala muito nessa questão de caminhar juntos. O sínodo, a palavra sínodo significa isso. Caminhar junto à igreja, precisa se abrir, caminhar na comunhão, na participação, na vida nova, na família. Isso é essencial. E até o Sebi, ele escreveu também um livro, Carta aos Efésios, e aí tem aquela questão da nova humanidade em Cristo. Eles até citaram o livro que eu escrevi aí, explicando as cartas de São Paulo, num dos argumentos, onde eu tento mostrar exatamente isso, continuando, né, na vida prática. O que Jesus quis dizer então com esse texto? São Paulo quis dizer com esse texto? Quis dizer o seguinte, exatamente isso, vão viver no amor, na igualdade. Não tem diferença mais entre homem e mulher, entre escravo e livre, entre judeu e pagão. É uma nova humanidade. Esse é o princípio geral, o amor, essa vida nova. E que bonito aí, viu? Parabéns, professor Denis, né, do seu filho Tiago, não é isso? De estar lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Aqui a gente tem também, na diocese, os grupos bíblicos de reflexão, nas 88 paróquias aqui da diocese de Guaxupé, então quase todas têm. Então é muito importante essa caminhada bíblica, você que está na sua casa. O texto bíblico,
ele foi feito para tem um texto, tem um contexto por detrás. Então é muito importante entender, não é só aquilo que aparece no primeiro momento. São Paulo vai além para mostrar que da mesma forma que Cristo amou, morreu, se entregou a sua vida pela igreja, o marido e a mulher têm que fazer isso um pelo outro, pelos filhos, e procurar viver essa vida nova. E a vida nova, o princípio geral, é o vínculo perfeito de qualquer união. É o amor, é Jesus Cristo, é a fé, é buscar o bem do outro. E aí então ele vai dizer também exatamente isso, para que os filhos possam obedecer os pais, para que eles possam caminhar cada vez mais com Deus, que é uma luta entre o bem e o mal, entre o ódio e o amor. Vamos escolher o bem e o amor. Exatamente, né? Terminando então, Denis, o que você ainda sublinharia nesta carta aos Efésios? A importância, de fato, de termos Cristo como cabeça. Sim. Né? Nós podemos ter, de fato, pensamentos diferentes, discordâncias diferentes, maneiras de viver diferentes, mas nós temos uma referência. Essa referência é Cristo. E entender que esse Cristo me dá uma vida nova. Né? Que eu consigo viver, de fato, essa vida nova, porque é o próprio Cristo, é o próprio Espírito do Cristo que me dá a força para seguir adiante. Exatamente. Fica aí então para você, meu irmão, minha irmã, essa nossa reflexão sobre a carta aos Efésios. Denis, Padre Francisco, nos ajudaram a ver Jesus é a referência essencial, mas uma referência de amor. Não é apenas a vê-lo como um filósofo, como alguém que nos ensina certas verdades, como um teólogo, mas é uma referência de amor, ou seja, de encontro, de abraço, de diálogo, de intimidade, de confidência. Se ele for o centro, a essência da nossa fé cristã, nós seremos felizes como cristãos. E certamente o Espírito Santo vai poder trabalhar dentro de nós. E eu encerro então esse programa sobre a carta aos Efésios, exatamente com aquilo que eu gostaria que você tomasse sempre na sua Bíblia e rezasse esse hino cristológico de São Paulo na carta aos Efésios. Escute bem, guarde no seu coração e abra constantemente a Bíblia neste capítulo 1 de Paulo, que nos diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bens espirituais nos céus em Cristo. Nele nos escolheu antes de criar o mundo para sermos santos e imaculados diante dele no amor, predestinando-nos a sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Obrigado pela sua atenção. Até a semana que vem, se Deus quiser. Que Nossa Senhora Aparecida ajude você também a guardar e meditar essa palavra de Deus dentro do seu coração.